o primeiro convidado deste 22 de agosto de 2023 é Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Egg Marketing, conosco direto de Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos. Aaron, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer ter você com a gente. Bom dia, prazer. Aaron, como é que você recebeu os números primeiro? Vamos falar do USDA primeiro, depois a gente fala do ProFarmer, aí a gente vai entender o mercado. Como é que você recebeu os números do USDA ontem no Crop Progress? Manutenção na soja para 59%, um ponto percentual abaixo no milho. Como é que esses números soaram para você? Olha, eu acho que eu até comentei semana passada que eu achava que poderia ter uma redução e, assim, manutenção não reduziu na soja, reduziu um pouquinho para o milho, pelo menos não aumentou, né, digamos assim, mas não surpreendeu o ajuste, eu achei que poderia, em função do calor, ser um pouco maior, mas é o que é. E como você falou bem, já tem milho entrando na fase de maturação, então já está chegando mais próximo do fim do ciclo, e não é que não tenha mais risco climático, mas esse risco é reduzido, e até por isso que eles fazem o ProFarmer nessa altura, porque não é que a safra está garantida, mas já pode contar vagem, já pode ter uma metodologia que dá uma precisão um pouco maior sobre o potencial produtivo em função de onde está no ciclo de desenvolvimento. E, Aaron, como é que a gente entende esses dois estados que já começam a ter assim, as suas estimativas divulgadas, né? Ohio, Dakota do Sul. Como é que você também recebe esses números? Você que acompanha isso muito de perto e, naturalmente, quase que em loco essas informações, elas fazem sentido para você? A gente tem produtividades do milho consideráveis e acima da média, acima do que o USDA espera, né? Do que o USDA espera, não, do que o ano passado. Mas talvez um pouco mais realistas, de fato, do que as do USDA? Sim, eles sempre têm aquela suspeita, né? Será que o USDA vai tá mexendo nesses números? Será que faz a pesquisa e passa uma canetada? Então, foi justamente em função dessa suspeita, dessa desconfiança, que 31 anos atrás eles falaram, não, vamos pegar produtor, voluntário, pessoas da área, vamos fazer uma metodologia que vai de leste a oeste, que em uma semana a gente consegue seguir uma metodologia disciplinada, é a mesma metodologia, as mesmas regiões, todo ano. Então, eles falaram, vamos fazer uma coisa privada, voluntária, só para a gente ir a campo, contar a vagem e ver o que tem de fato. Então, pessoalmente, eu acho que sim, essa metodologia é mais realista, é mais parecido com o que um produtor de qualquer canto do mundo falaria, não, essa é uma boa estimativa da safra. Nesse sentido, é mais realista. Tem 3 linhas de raciocínio, né? A gente deveria ir para imagem de satélite e geo, né, projeção, ou segue o do governo, que ninguém gosta muito, ou vamos ter uma iniciativa como a do ProFarmer, que a gente vê. O mais importante é qual vai ser o número publicado deles pela sexta e será que o mercado vai reagir? E a tua leitura foi muito boa, foi assim perfeito, que nossa, realmente parece que a produtividade está melhor nessas duas regiões, mas espera aí, tá? Chicago, Ohio teve um ano bem mediano e está um pouco acima, nada demais. E a Dakota do Sul teve estiagem horrível, foi péssimo ano passado, está um pouco melhor que o normal. O que realmente foi o impulso de seca, de estresse, foi ali bem no meio, que são relatos que a gente vai ver quarta-feira, ou provavelmente até mais na quinta-feira, que é esse meio do cinturão, que nem você falou, filé mignon, e como é que está a condição dessa lavoura. Porque a Dakota do Sul a gente já sabia, tá, foi péssimo ano passado, está um pouco melhor esse ano. É interessante que não está pior, mas e daí, né? Mas quando chegar nessas áreas mais nobres, que tem esse potencial produtivo incrível, será que ainda vai ter ou não? E, Aaron, isso faz com que essa estabilidade que a gente está vendo nos preços hoje seja quase que justificada, porque eu queria que você trouxesse um pouco para a nossa audiência da importância desse tour para o mercado. É um tour muito tradicional, né? E você falou 31 anos, então quer dizer,
os números que vão chegando e os produtores, os analistas e quem participa do Profarmer, quando a gente pensa em Estados Unidos, são muito ativos no Twitter, né? Os números vão chegando ao longo do dia e são números que têm potencial para, de fato, mexer com o humor dos traders lá em Chicago. Nos Estados Unidos, essas informações têm relações muito próximas, não? Tem sim, e você falou muito bem. Como em qualquer área, né, sempre existem opiniões demais, né? Então, tem a turma que fala, não, a única coisa que importa é o USDA e o Profarmer não importa. Tem o grupo que fala, não, o Profarmer importa bastante. Ano passado, acho que é inegável que os relatórios do Profarmer deram um salto no mercado, mas todo o mercado acompanha, achando que muda ou não, acompanha. E tem duas linhas de raciocínio. Uma é falar, não, se realmente a safra é mais curta, a gente precisa ter preços maiores, e isso está defasado desde maio, que está precisando de uma recuperação de preços. Quem sabe o Profarmer vai nos dar esses números que a gente está esperando esse tempo todo para conseguir essas altas. A outra linha de raciocínio tá, o mercado está tentando achar um preço onde a soja e milho trocam de mãos, e quem que vai ganhar essa próxima rodada? Vai ser os compradores ou os vendedores? E essa turma está falando, vamos olhar o Profarmer, mas também vamos olhar as exportações e ver quem que é competitivo internacionalmente, porque a história é a exportação. Então, a gente está bem nessa transição de narrativas. Ainda é importante o Profarmer, mas também que nem você falou muito bem sobre o trigo, né? Quem que vai ocupar o espaço internacional nas exportações? Soja, milho, trigo, boi. Então, essa demanda é uma grande incógnita que também vai direcionar os preços no futuro próximo. Aaron, essa tende a ser uma semana, portanto, de redefinição da rota dos mercados, ou a gente vai ver essa semana ser de realmente colher dados para todos esses dados serem digeridos e a semana que vem a gente ter um entendimento melhor, principalmente por conta das condições de clima, redefinindo também o caminho que vai tomando a safra norte-americana? Muito bem. Em relação ao mercado de Chicago, a gente está no ponto que o calendário começa a pesar. O que eu quero dizer com isso? Entrou setembro, fim de agosto, a safra já está chegando e o comprador já fala, não, vou comprar na safra. Quando o produtor precisar de dinheiro na safra, eu vou comprar. E os preços costumam operar em queda. Então, é quase paradoxo. O relatório do Profarmer sai, fala que tem menos grão do que a projeção do USDA, mas o comprador fala, vou esperar a safra, e o preço cai ou segue sem muito ânimo, mesmo assim. Então, esse paradoxo é muito normal para esse período do ano, fim de agosto, começo de setembro. Pessoalmente, eu acho que eu falei na semana passada, eu não estou desencorajado com esses preços. O milho segue principalmente lateral, nos últimos vários pregões, a soja recuperou muito bem e está tendo dificuldade de subir mais, mas também não está caindo, ele não está de volta abaixo de $13. Então, se a gente conseguir passar por esse período do ano em Chicago, que sazonalmente é um período de um sell-off grande, de baixa, se a gente conseguir passar por esse período, principalmente lateral, não é uma notícia ruim para preços. Isso está essencialmente falando que quem quer comprar soja e milho, esse é o preço da safra. Você quer ou não quer? E não que o preço da safra tem que ser o preço mais baixo do ano, mas quem é comprador tem que pelo menos ficar atento que essas talvez sejam as oportunidades de safra que ele está conseguindo. E se esse for o caso, é motivo de otimismo para preço. Mas para mim é acompanhar dia a dia o Profarmer, é você ver como é que estão esses relatos. Se eles publicarem um número monstruoso para a safra norte-americana, seguindo essa metodologia, todo mundo falar, caramba, o USDA na realidade estava certo, ou isso pode derrubar os preços mais. Não é o que eu espero, mas vamos ver. Então, o clima essa semana, e não só o clima, mas esse relatório do Profarmer e acompanhamento dia a dia é muito importante. E também a demanda daqui para frente. Qual que é o preço que vai ter que ser pago para esses grãos trocarem de mãos? Aaron, como é que isso tudo se traduz para o produtor brasileiro? Ele vai ter essas mesmas janelas de oportunidade? Hoje a gente está falando de um dólar que, por exemplo,
está caindo, né? Ontem a gente teve um movimento um pouco diferente, R$ 4,95, 0,6% de queda. Como é que isso se traduz para o produtor brasileiro em termos de negócios? Para o final da safra 22-23, para o volume que ainda resta, e para negócios com 23-24? Olha, em relação a soja e milho disponível, né, safra velha, eu continuo otimista em relação aos preços. No milho, você precisa conseguir. Vai ser difícil o milho no Brasil ter fôlego até não tirarem essas pilhas, especialmente se tem pilha a céu aberto. Quando começar o período das chuvas, vai ser um desastre. Então, mas se você tem fôlego para segurar até a virada do ano, o milho, por exemplo, eu acho que tem motivo de otimismo. Hoje o milho brasileiro é mais barato que o milho norte-americano, mas se for para o contrato de janeiro da B3, por exemplo, já é mais caro no Brasil. Então, se você precisa de estoques de milho, como comprador, eu aproveitaria o momento. E como vendedor, se você pode ser paciente, esperaria a mesma coisa na soja. A temporada de venda, que eu sempre falo, ainda está à nossa frente para a soja. E em relação a preços disponíveis, eu ainda não comecei recomendações de venda de milho da próxima safra, mas soja, quando estava próximo de 14, sim, em dólar, né, 14 em Chicago. Se você consegue, tem custos em dólar, pode travar a soja próximo de 14 dólares, faz sentido para mim. Chegamos quase nisso ontem, né, 13,75. E aí tem que ver os volumes de custos em dólar para confrontar esses compromissos em dólar. Em real, eu continuo achando que o câmbio pode ajudar o produtor que tem custos em reais. É difícil ficar animado, vender grandes volumes querendo receita em reais com um real abaixo de 5, a não ser que você ache que vai para 4,50, alguma coisa assim, mas pessoalmente eu acho que quem visa lucro em real pode ser um pouco paciente ainda. Aaron, como é que a gente coloca nessas análises números como ontem, os que chegaram da demanda, sinalizando que as compras de soja da China, por exemplo, do Brasil aumentaram em julho, né? Cerca de 32%. Fica claro que a competitividade do Brasil tem estado maior e deverá continuar assim, ou trata-se de algo que vem até julho e a partir de agosto não diria, mas setembro, quando a gente já pode começar a ter soja americana chegando ao mercado, outubro, novembro, a gente já vê essa mudança de quadro, essa mudança de foco, maior demanda pela soja dos americanos, e aí a gente vê isso dando suporte também às cotações em Chicago, talvez pressionando os nossos prêmios ou não. Como é que a gente pega as informações da demanda e acomoda ela nas análises de acordo com as informações de oferta que nós temos hoje? É uma excelente pergunta. E o Brasil teve a maior safra de soja que o mundo jamais teve. E por isso está com os maiores estoques que já teve. Mas também teve as maiores exportações. E a China já comprou muita soja brasileira para outubro, que já vai ter soja disponível nos Estados Unidos em outubro, e deu preferência pela soja brasileira, que para mim é interessante. Os estoques de soja nos Estados Unidos estão apertados, estão praticamente zerados hoje, mas mesmo com a chegada da próxima safra, como a redução de área que teve, redução de produtividade, os estoques nos Estados Unidos vão permanecer apertados, e o farelo está firme, o óleo também está ajudando. Então, para mim, é um cenário muito interessante que, se você faz farelo ou tem alguma demanda doméstica, quanto tempo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quão paciente você pode ser antes de assegurar os volumes que você quer e precisa para rodar até a próxima safra. E eu acho que a força no prêmio que a gente tem visto no Brasil, eles estão falando, espera aí, não deixa toda essa soja sair do país não, que a gente precisa dela aqui. Então, quem que vai conseguir essa rodada de exportações, que é soja disponível no Brasil da última safra, contra soja de safra nova, que vai ser colhida nos Estados Unidos, é uma grande incógnita, mas eu não vejo isso como uma situação ruim para o produtor brasileiro, porque de duas uma. Se o preço em Chicago, se as exportações forem para o Brasil, talvez o preço em Chicago vai sofrer, mas o prêmio no Brasil muito bem pode compensar.
E se as exportações forem para os Estados Unidos, muito possivelmente vai ser porque a demanda interna brasileira é forte e o Chicago provavelmente vai subir. Então, tem pouca soja disponível da safra velha a nível mundial. Essa soja brasileira é necessária, pelo menos até não chegar à próxima safra. E os estoques em dias de uso que confrontam oferta e demanda está o nível mais alto dos últimos 5 anos no Brasil, mas abaixo se olhar um histórico de 20, 30 anos, ainda é um nível relativamente apertado, confrontando uso e oferta. Então, Interessante tem isso. motivo, exato, então tem motivo de pensar que o prêmio vai seguir forte, e se o prêmio cair porque Chicago está disparando, não é o preço, né, o preço em dólar talvez nem mude tanto. Sim. Então, eu ainda sou otimista em relação à soja disponível no Brasil. O pior das hipóteses vai ser os Estados Unidos vai derramar soja de graça e vai derrubar o preço mais. Eu não antecipo isso acontecendo. Metade da safra norte-americana já foi vendida, talvez nem tudo isso, mas uma grande parte. Os estoques estão apertados. Quem tem soja já viu o preço de 14 uma, duas, três vezes, falou não, muito obrigado, quero mais. Então, pressão de venda dos Estados Unidos assim para entregar soja de graça, eu ficaria surpreso. Vamos ver. Aaron, o Paulo Carvalho te pergunta: tem condição dos prêmios para 24 ficarem positivos? Como é que você avalia a movimentação dos prêmios para o início do ano que vem, que estão negativos agora, né? Mas é muito difícil. Se você vê a tendência do prêmio, tá? A tendência do prêmio todo ano é diferente, mas ele costuma se balizar mais ou menos a uma âncora dentro do período da safra, que costuma ser um dos patamares mais baixos, nem sempre, e depois da safra ele vai subindo aos poucos com o decorrer do ano. Então, tem muito produtor que está frustrado com o prêmio para o ano que vem, mas tem que lembrar que a expectativa é que o Brasil vai ter muita soja, talvez bater até a safra desse ano de soja, em ano de El Niño, plantando 1º de setembro no Mato Grosso. Essa soja vai chegar antes, então eu não vejo qual que é o motivo de otimismo para o prêmio na safra brasileira. Eu acho que teria que ter um choque de demanda incrível, porque vai ter uma oferta grande, incerteza ou insuficiência de armazenagem, enfim, por que um comprador ficaria nervoso e falar, não, eu vou pagar mais do que Chicago porque eu preciso garantir essa soja, porque não vai ter quem vai vender para mim na safra. É pouco provável, né? Vai ter alguém que vai precisar vender e o prêmio tem dificuldade de subir nesse cenário. Bom, e isso, né, Aaron, para tudo isso se efetivar e o produtor conseguir capturar esses bons momentos e entender essas estratégias e comercializar de forma muito racional a sua safra, dia 29 de agosto ele tem um encontro com você às 19 horas, não é isso? Exatamente, vamos participar, preparar É o plano isso. comercial antes do plantio. Minha gente, então, ó, a gente está disponibilizando aqui do lado um chat, um link para você entrar num chat, num grupo de WhatsApp, melhor dizendo. Eu sou velha, viu, Aaron? Então eu me confundo aqui com essas modernidades, mas é um link para você entrar num grupo de WhatsApp, onde o Aaron já tem, inclusive, atualizado algumas informações de mercado, adiantado algumas informações. Entre neste grupo, o Aaron está ali respondendo, por mais que você não. O grupo não vai te permitir fazer algumas perguntas, mas ele vai tirando suas dúvidas, por quê? Porque ele está ali te dando insights do mercado, insights de quem está vivendo o mercado. E no dia 29 de agosto, às 19 horas, horário de Brasília, né, Aaron? Exatamente, A exatamente. gente vai ter essa live, então, com o Aaron Edwards, para ele te mostrar como é o passo a passo para você investir poucas horas de trabalho para comercializar bem sua soja, seu milho e tudo isso que ele está falando nessa análise completa, ele vai trazer para você empregar isso nas suas estratégias de mercado, né, Aaron? Exatamente, exatamente. Então, senhoras e senhores, esse link que está aqui ao seu lado, clica, vai direto para o grupo de WhatsApp, onde estamos eu, Aaron Edwards e o time que está ali organizando essa live para você participar no dia 29 de agosto.
Aaron Edwards, meu amigo, sempre bom falar contigo, análises sempre muito completas, pontuais para o produtor brasileiro. Te agradeço demais por estar conosco, um abraço, até a próxima. Abraço. Até mais, Aaron, bom trabalho para você, boa terça-feira.